A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. Obrigado a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente nós temos recebido diversas mensagens de elogios, algumas também de críticas, algumas opiniões, algumas sugestões, muitas perguntas. E eu quero agradecer a você que tem enviado a sua pergunta, a sua mensagem. Obrigado por sua mensagem, por suas orações e por sua audiência. Deus te abençoe. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Que tema maravilhoso, não é? Como é bom estudarmos a Bíblia Sagrada e sabermos que esses livros proféticos, né? Eu me refiro de forma mais específica aos proféticos porque são eles que nós estamos estudando. É claro que eles tinham um público-alvo original. Quando nós estudamos os 17 livros proféticos do Antigo Testamento, é claro que a maioria deles foram destinados ao povo de Israel ou ao povo de Jerusalém, ao Reino do Norte, ao Reino do Sul. Alguns também para nações estrangeiras. E essa mensagem, ela foi preservada, ela foi traduzida, ela foi inclusa no cânon, porque Deus desejava falar às gerações futuras. E o que é que nós estamos fazendo aqui no programa? Nós estamos lendo a profecia, estamos estudando dentro do seu contexto, levando em conta o público-alvo original, o significado dessa mensagem para os contemporâneos do profeta e, sempre que possível, fazendo uma aplicação. Recentemente nós estamos estudando as profecias de Jeremias, que é o segundo dos livros denominados de profetas maiores. Você sabe disso, são 4 profetas mais 5 livros, né? Os profetas são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, mas como Jeremias escreveu 2 livros, são 5 livros. E nos programas anteriores nós estudamos sobre os seguintes temas: a visão dos 2 cestos de figos, você sabe, um cesto de figos bons, outro cesto de figos maus, que falava sobre 2 grupos de pessoas. E estudamos também sobre Jeremias é ameaçado de morte, não é? A incredulidade do povo fez com que ele fosse até ameaçado de morte por falar em nome de Deus, por profetizar contra o templo em Jerusalém. Hoje nós estudaremos o seguinte tema: a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Então você vai perceber que esse Ananias aí foi um falso profeta que trouxe uma falsa mensagem, uma falsa esperança, uma mensagem que contradizia a mensagem de Jeremias. Enquanto Jeremias dizia que o cativeiro babilônico seria de 70 anos, e ele estava até com um jugo de madeira carregando sobre os seus ombros, aí vem Ananias dizer que não, que o tempo do cativeiro seria apenas de 2 anos, que Deus havia quebrado o jugo lá de Babilônia, e por causa dessa falsa profecia, Ananias morreu. É sobre isso que nós vamos estudar. Vejamos o que diz a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que o capítulo 28 de Jeremias nos mostra que Ananias profetiza falsamente o fim da opressão babilônica dentro de 2 anos, enquanto Jeremias adverte que isso não é verdade. Ananias quebra um jugo de madeira como símbolo do julgamento de Deus e o substitui por um jugo de ferro que ele afirma simbolizar a derrota de Babilônia. No entanto, a profecia de Jeremias é finalmente cumprida, pois Ananias morre mais tarde naquele ano e a Babilônia continua a oprimir Israel por muitos anos. O capítulo adverte contra os falsos profetas e enfatiza a importância de discernir a verdadeira profecia, como nós veremos a seguir. Eu posso dizer, já na introdução dessa aula, que mais uma vez bateremos numa tecla chamada de o perigo das falsas profecias. É sobre isso que nós vamos falar hoje mais uma vez. Olha,
os falsos profetas, ele tem uma tendência natural de querer agradar ao povo, de falar aquilo que o povo gosta ou quer ouvir. A mensagem do falso profeta contradiz, ela vai de encontro à mensagem do verdadeiro profeta. Olha que coisa interessante. Enquanto Jeremias profetizava que o povo de Judá deveria se submeter a Nabucodonosor, que o povo de Judá iria para a Babilônia, que o cativeiro babilônico duraria 70 anos, aí vem os falsos profetas, dentre eles esse falso profeta chamado Ananias, dizer que não, que Deus quebrou o jugo da Babilônia, que Deus quebrou o jugo de Judá, de Jerusalém, que o povo dentro de 2 anos iria voltar para Jerusalém, trazer de volta novamente os utensílios da casa de Deus. E isso resultou, inclusive, na morte de Ananias naquele ano, nós vamos ver isso. Então, hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre o perigo de darmos crédito, de darmos ouvidos à mensagem dos falsos profetas, que estão enganando as pessoas, que estão mentindo, que estão falando enganosamente em nome de Deus, que estão trazendo mensagens que contradiz a Bíblia Sagrada, as Escrituras e os verdadeiros profetas. E paz, meus irmãos, se já havia falsos profetas e falsas profecias desde os tempos bíblicos, o próprio Moisés advertiu sobre o perigo das falsas profecias. Então, os falsos profetas já existiam milênios antes de Cristo e hoje nem se fala. Com o advento da internet, das redes sociais, o que é de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos apóstolos e falsos bispos mentindo, enganando as pessoas com falsas promessas, com falsas profecias, não é brincadeira. E eles estão corrompidos e, infelizmente, corrompendo a outros. Mais uma vez, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco hoje sobre o perigo de dar crédito às falsas profecias. Vamos ler o texto bíblico? Capítulo de número 28 do livro de Jeremias. Nós vamos ler hoje os 17 versículos. No versículo 1 diz assim: no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azu e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Então, que ano era esse, professor? O ano de número 593 a.C. Então, 2 levas de judeus já tinham sido levadas para a Babilônia. A primeira leva em 605 e a segunda em 597. Você percebe que no Antigo Testamento a contagem era decrescente. Se este era o ano 593, já tinha ido 2 levas para a Babilônia, já tinha uma multidão de judeus lá em Babilônia. Quando o texto diz que foi no mesmo ano, está se referindo ao capítulo 27, versículo 1, que diz assim: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Então é no mesmo ano que veio esta palavra a Jeremias. Inclusive, é a ocasião que Deus disse a Jeremias que ele colocasse jugo nos seus ombros, no seu pescoço, uma espécie de uma canga. O jugo, na verdade, era aquele instrumento de madeira, aquela peça de madeira que se colocava entre os animais para que eles trabalhassem, por exemplo, arando a terra. Então, no capítulo de número 27, Jeremias vai profetizar com um jugo no seu pescoço. Eu vou ler o versículo 27, o capítulo 27, versículo 1, depois nós vamos para o capítulo 29. Mas perceba, se você estiver com a sua Bíblia. No capítulo 27, versículo 1 diz: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e jugos e poloais sobre o teu pescoço. Olha que coisa interessante. Essa é uma profecia dramática, onde Deus diz a Jeremias: coloque prisões e jugo no teu pescoço
e envia-os ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ou seja, vieram ali alguns mensageiros dos amonitas, lá do rei de Tiro, lá de Sidom, lá de Moabe, que era exatamente para se unir com o rei, para se rebelarem contra o rei Nabucodonosor. Então, nesse mesmo ano, em que Jeremias está profetizando com o jugo de madeira, vem Ananias. No mesmo ano, que é 593 a.C., no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azui, profeta da cidade de Gibeão, ou seja, ele era um gibeonita, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse, o que foi que ele disse, Jeremias? Veja o que diz os versículos 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, olha a audácia, olha a coragem do falso profeta, mentir, enganar em nome de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Isso é a mensagem de um profeta, de um falso profeta, usando o nome de Deus enganosamente. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Ora, Jeremias já havia dito, já havia profetizado que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Jeremias já havia dito que esse cativeiro duraria décadas. No capítulo de número 25, versículo 12 de Jeremias, por exemplo, diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, veja a diferença. Jeremias diz, 70 anos visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a da terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Aí o verdadeiro profeta diz assim, é 70 anos o período do cativeiro. Somente depois de 70 anos é que eu vou visitar a Babilônia. Aí chega o falso profeta, dizendo assim, Deus quebrou o jugo do rei da Babilônia. Eu vou trazer de volta o povo dentro de 2 anos e vou trazer até os utensílios. E claro, o que é que o povo quer ouvir? O povo quer ouvir uma mensagem mais agradável. É claro que a mensagem de Ananias ela era mais atrativa, ela era mais agradável. Por quê? Estava dizendo, Deus vai tomar providência, Deus vai trazer o povo de volta, Deus vai trazer os utensílios. Só que ela era mentirosa. Permita-me dizer isso. Nós estamos vivendo uma geração corrompida, distante de Deus, distante da Bíblia, uma nação, uma geração de gente incrédula, que querem proibir que a Bíblia seja difundida, que a Bíblia seja pregada, uma geração que querem proibir até mesmo os intervalos bíblicos, aquele momento lá que os alunos se reúnem nas faculdades para orar a Deus, querem proibir que a Bíblia esteja lá nas estantes, lá nas bibliotecas, querem proibir que se ore nas escolas, querem proibir a geração mais distante de Deus. Aí vem um grupo de falsos profetas, profetizam a bênção, vitória, prosperidade, que Deus é amor, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos. É claro que essa mensagem é mais atrativa, é mais atraente, é mais agradável. E tem pessoas que estão indo, permita dizer isso, tá? Com muita sinceridade. Eu não vou citar aqui nome de denominações, porque eu não estou aqui para falar de A ou de B, eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Aí tem pessoas que estão saindo de igrejas autênticas, de igrejas cristãs, de igrejas bíblicas, cujos líderes, cujos pastores ensinam sobre santidade, sobre santificação, sobre a vigilância, sobre a necessidade de estar pronto, preparado para a vinda de Jesus, e vai para outra igreja, para outras reuniões, para outros cultos, porque a mensagem é mais agradável, é mais atraente. Lá não se precisa nem levar a Bíblia, não precisa, basta você ir para a corrente. Você não precisa nem levar a Bíblia para determinados cultos aí.
E lá vai se falar como você ser rico, como você ser próspero, como você sair da miséria, como você sair da pobreza. Meu Deus, quanta ilusão! O povo precisando de conserto, precisando entrar no prumo, no altar. Aí vem o líder falar de riqueza, de prosperidade, venha ser abençoado. Pelo amor de Deus, olha, tem igrejas que tem até uma placa lá na porta, pare de sofrer. Olha, você quer parar de sofrer? Eu vou lhe dar uma dica. Quer parar de sofrer? Peça para Jesus lhe levar para o céu. É a única forma. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao sofrimento. Aí a mensagem do falso profeta Ananias, ela é mais agradável, é mais atrativa, é mais atraente. Dentro de 2 anos, vou trazer de volta, vou quebrar o jugo, vou trazer de volta os utensílios. O que é que diz o versículo de número 4? Aí diz assim, olha, ele continua dizendo, né? Continua mentindo. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Falsa profecia, falsa promessa, falsa esperança. Não foi isso que Deus disse através de Jeremias. Glória a Deus. Como nós precisamos de discernimento para saber o que vem de Deus e o que vem do homem. Para saber o que é a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz e o que é que o homem está dizendo. Como nós precisamos de discernimento. Para quê? Para nós não enveredarmos no caminho errado. Veja o que diz o versículo de número 5. Aí no versículo 5, aí vem o profeta Jeremias, né? Depois que Jeremias ouviu a falsa profecia, aí Jeremias disse assim a Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Versículo 6, que foi que Jeremias disse? Jeremias disse assim, amém, amém, que assim se faça, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a esse lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Amém. Você não está dizendo, Ananias, que Deus quebrou o jugo e que são 2 anos? Amém, que assim se faça. Tomara que seja assim. Então, Jeremias usa aí de uma certa ironia, porque Jeremias sabia que Deus não se contradiz. Se Deus tinha dito que era 70 anos, se o próprio Jeremias já tinha profetizado, ele sabia que aquilo era falso. Mas ele diz, amém, que assim seja, né? Que o Senhor cumpra essa palavra, não é assim? Versículo de número 7, aí diz assim o versículo 7, mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Agora é Jeremias falando. Ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. Sabe o que Jeremias está dizendo? Os profetas que profetizaram antes de nós, não foi isso que eles profetizaram, não. Eles profetizaram castigo. Eles profetizaram juízo. Eles profetizaram destruições. Essa sua palavra aí, Ananias, não está de acordo com os profetas que nos antecederam, não. Você sabe disso. Então Jeremias traz à tona os profetas pré-exílicos. Aqueles que profetizaram. E eu poderia citar diversos aqui, mas eu vou citar apenas 2. Um deles, quem foi? Foi Joel, que embora na nossa Bíblia Joel esteja depois do livro de Jeremias, mas Joel profetizou antes. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu vou citar só 2 profetas, poderia citar outros, mas eu quero citar 2. É o segundo dos livros denominados de profetas menores. Primeiro é Oséias, o segundo é Joel. Joel, capítulo 2. Que Joel profetizou mais ou menos 830 antes de Cristo, mais ou menos isso. Uns 3 séculos antes de Jeremias, mais ou menos. Então, Joel capítulo 2, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade.
Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Que dia é esse? Eles, dia de trevas, de tristeza, dia de nuvens e trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração a geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos e correrão como cavaleiros. Está falando aqui do exército caldeu, do exército de Babilônia. Abacuque, quem é que não lembra de Abacuque? Capítulo de número 2. Abacuque primeiro, versículo 6 a 11. Que Abacuque também profetizou o cativeiro babilônico. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Ele está falando de quê? Cativeiro babilônico. Está falando de quê? Do exército dos caldeus. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Tudo isso aqui se cumpriu do cativeiro babilônico. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como vento e pisarão e se fartarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então Jeremias diz a Ananias: olha, saiba que os profetas que profetizaram antes de nós, eles profetizaram juízo, castigo e destruição, não só para Jerusalém, mas para várias nações. Deixa eu reler o texto. Ouça bem esta palavra que falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e peste contra muitas terras e grandes reinos. Jeremias estava dizendo assim: os profetas que profetizaram antes de nós não profetizaram a quebra do jugo de Babilônia dentro de 2 anos, não. Versículo 9, diz assim, 9 e 10. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Olha que coisa interessante. Deixa eu reler mais uma vez. O profeta que profetizar paz será conhecido como um profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Traz a tela, por favor. Então, eu já disse aqui em outros programas, como é que nós podemos identificar, professor, uma verdadeira, uma autêntica profecia? Primeiro, nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra, a nossa bússola, o nosso referencial. Todas as profecias autênticas e verdadeiras devem estar enquadradas, encaixadas, em harmonia com as Sagradas Escrituras. Isso é um princípio, isso é um critério para nós identificarmos uma verdadeira profecia. Se a profecia, seja lá quem for que profetizou, contradiz a Bíblia, nós ficamos com a Bíblia e rejeitamos essa profecia. Em segundo lugar, nenhuma profecia pode induzir alguém ao erro, ao pecado. Se uma profecia induz alguém ao erro, pecado, idolatria, paganismo, por exemplo, descarta-se, despreza-se essa profecia, porque nenhuma profecia pode induzir alguém ao erro ou ao pecado. Terceiro critério, saber se para saber se essa profecia é verdadeira, vamos aguardar o cumprimento. Essa profecia de Ananias e de Ananias, de Jeremias e Ananias, é simples. Vamos esperar. Se dentro de 2 anos o jugo realmente de Babilônia for quebrado, se dentro de 2 anos Deus trouxer o povo de volta para a sua pátria, se dentro de 2 anos Deus trouxer os utensílios do templo para Jerusalém,
então o profeta verdadeiro Ananias e o profeta falso Jeremias. Porém, todavia, no entanto, se dentro de 2 anos o povo não retornar, os utensílios não forem trazidos, então o falso profeta é Ananias. Então, um dos critérios... Olha, eu vou abrir meu coração aqui, tá? Eu não costumo falar de experiência pessoal aqui, não costumo. Eu priorizo a Bíblia, mas eu vou falar de mim, de uma experiência pessoal. Quando eu ouço uma profecia, quando Deus fala através do dom de profecia, tem coisas que eu não entendo. Eu vou, bem, está de acordo com a Bíblia? Está. Está me induzindo ao erro? Não, não está. Então eu vou para o terceiro crivo. O que é que eu faço? Eu vou esperar o cumprimento. Se foi de Deus, ela vai se cumprir. Se não se cumprir, é porque não foi de Deus. É assim. Então, veja o que Jeremias diz, no versículo 9 e 10. O profeta que profetiza a paz será conhecido como um profeta enviado pelo Senhor apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Veja a audácia dele. Veja a coragem de Ananias. Porque o jugo estava no ombro, no pescoço de Jeremias, porque foi Deus que mandou. Não foi Jeremias. Aquilo não foi invenção do profeta Jeremias. Nós já lemos, capítulo 27, a partir do versículo 2. E eu vou ler mais uma vez. Jeremias, capítulo 27, versículo 2, diz assim: assim me disse o Senhor, faze umas prisões e julgos e pô-los-ás sobre o teu pescoço. Então Jeremias não estava andando com aquele jugo no pescoço por vontade própria, claro que não. Foi Deus que mandou. Aí vem o falso profeta, além de profetizar mentira, além de desfazer da mensagem de Jeremias, teve a audácia, a coragem, a insensatez, a imprudência de quebrar o jugo que estava nos ombros, no pescoço de Jeremias, detalhes que foi ordenado por Deus. Veja a coragem de um falso profeta. Veja o que diz o versículo 11. Depois falou na presença de todo o povo, olha a coragem de Ananias. Quebrou o jugo e disse assim: deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei de Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Não é assim? Foi o que Jeremias fez. Eu vou embora. Bem, eu estou dizendo que o período do cativeiro é de 70 anos. Eu estava com um jugo sobre os meus ombros, sobre o meu pescoço, porque foi Deus que mandou. Mas esse falso profeta aí está dizendo que Deus quebrou o jugo, que dentro de 2 anos o povo vai retornar. Se ele teve audácia, eu vou embora. Eu não vou discutir com ele, não. Eu vou embora. Aí ele vai embora, né? Só que Deus manda ele voltar. Veja o que diz o versículo 12. Deus diz a Jeremias que voltasse. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vá e fale com Ananias. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Volte lá, Jeremias. Eu tenho uma mensagem para Ananias. Eu tenho uma palavra para esse falso profeta. Vai e diga assim, Ananias: assim diz o Senhor. Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro. Como assim, professor? Como é que você explica isso? É que o pior estava por vir. O pior estava por vir. E por quê? Porque foi exatamente na terceira leva, em 586, que Nabucodonosor destruiu o templo. Os utensílios já tinham sido levados para a Babilônia, mas o templo ainda estava erguido. Vinha ainda uma pressão maior, vinha ainda um castigo maior. Jerusalém ainda seria arruinada, ainda seria destruída. Aí Deus disse assim: vá lá e diga a Ananias: você quebrou o jugo de madeira, mas eu vou colocar jugos de ferro. Era Deus dizendo assim: ainda virá coisas piores. Ainda virão aí coisas maiores, destruições maiores. Inclusive a destruição do templo. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: porém um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem Nabucodonosor, rei de Babilônia, e elas o servirão
até os animais selvagens eu entregarei a ele. Olha, isso nos traz, irmãos, uma lição importantíssima. Porque era Deus quem estava entregando ao rei Nabucodonosor os reinos, as nações. Foi uma determinação de Deus, foi uma determinação divina. Não adianta ninguém querer mudar o curso da história, não, por aquilo que já estava determinado por Deus. Inclusive, quando nós vamos ler lá no livro de Daniel, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia e ler comigo alguns versículos do livro de Daniel para corroborar ou para comprovar o que a profecia está dizendo. Volta a tela mais uma vez. Deixa eu ler Jeremias, capítulo 28, versículo 14. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia. E elas o servirão, até os animais selvagens eu entreguei a ele. Então perceba, foi Deus que entregou. Foi Deus que entregou não só Jerusalém, mas outras nações nas mãos do rei Nabucodonosor. Eu quero ler alguns versículos aqui no livro de Daniel. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 2, se você estiver com a sua Bíblia, capítulo 2, você sabe, é aquele sonho do rei Nabucodonosor, daquela grande estátua, e eu quero dar uma ênfase aqui na cabeça da estátua, que era de ouro. Quando Daniel vai interpretar o sonho, ele diz, no versículo 36 do capítulo 2, Daniel diz assim: este é o sonho, também a interpretação dele diremos da presença do rei. Aí Daniel diz ao rei Nabucodonosor: tu, ó rei, és rei de reis. Já que ele era um imperador mundial, ele era o imperador da Babilônia, e a Babilônia dominou sobre vários reinos. Nabucodonosor era rei de reis. Jesus é rei dos reis, mas Nabucodonosor é rei de reis. Pois o Deus dos céus te tem dado, olha, é Deus quem deu o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, olha que coisa interessante, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que todas dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel deixa bem claro aqui que Deus entregou na mão do rei Nabucodonosor nações, homens e animais. No capítulo de número 4, que é aquele sonho de Nabucodonosor de uma grande árvore, que ela foi cortada, Daniel vai interpretar aquele sonho mais uma vez. E mais uma vez Daniel diz isso. Capítulo 4 de Daniel, versículo 20 diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Veja, o domínio aqui, essa árvore representa a Babilônia, ou o próprio Nabucodonosor, que debaixo da árvore estavam os animais e sobre as folhagens as aves, porque ele era o grande dominador. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então veja que essa profecia de Jeremias, ela está de acordo com a profecia de Daniel. Jeremias diz que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor os reinos e as nações. Deus não quebrou jugo de madeira, não. Deus colocou, agora foi jugo de ferro. Veja o que diz o versículo 15, dando continuidade à profecia. Diz assim: então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escute bem, Ananias. Como quem diz assim? Eu tenho uma mensagem para você agora. Essa mensagem agora não é para a nação, não é para você. O Senhor não o enviou, mas você fez com que esse povo confiasse em mentiras.
Você, em outras palavras, você não é profeta, Ananias. Você é um falso profeta, você é um mentiroso. Você está enganando o povo. Não foi Deus que enviou. Você está fazendo com que o povo confie em mentiras. Versículo 16 diz assim: por isso assim diz o Senhor. Agora vem a sentença. Eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. 2 meses depois daquela profecia, Ananias morreu, veio a óbito. E por quê? Enganou, mentiroso, falando enganosamente em nome de Deus. E eu posso dizer sem medo de errar, que tal qual os dias de Jeremias, tem muitos Ananias em nossos dias, falsos profetas, enganando, mentindo, falando enganosamente em nome de Deus, com falsas promessas, falsas profecias, falsas esperanças. Tem alguns cultos aí, que de cristianismo não tem nada, de pentecostalismo não tem nada, que faz até vergonha a gente assistir pelas redes sociais. Onde os falsos profetas ficam mentindo, enganando as pessoas, às vezes dizendo que viu anjo, às vezes dizendo que foi lá no paraíso falar com profetas, apóstolos. Eu não sei que facilidade é essa que esse povo tem. Ir lá e falar com os profetas, com os apóstolos, trazer recado, trazer mensagem. Mentirosos, enganadores, mentindo, enganando as pessoas, falando enganosamente em nome de Deus. Agora preste atenção, observem. Raramente eles estão fazendo uso das Escrituras. Eles têm outros utensílios na mão. Bíblia é raro. E quando tem a Bíblia, eu vou dizer, lê um texto, uma frase, ele lê uma porção das Escrituras fora do contexto. Com muito temor e tremor eu digo isso. Temor e tremor. Mas a gente coloca o texto na sua tela. Eu estou aqui com mais 2 Bíblias e eu digo aos queridos telespectadores, abra sua Bíblia e confira. Porque eu não vou aqui estar isolando o texto, não. Eu não vou aqui ficar procurando promessa na Bíblia para falar só de promessa, não. Eu me sinto na responsabilidade dada por Deus, através do nosso pastor e através da Rede Brasil, de ensinar a palavra. Se o texto está falando de bênção e prosperidade, eu vou falar sobre bênção e prosperidade. Se o texto falar de juízo, eu vou falar de juízo. Não tenha dúvida disso. Gosto muito de pregar o céu, a Nova Jerusalém, a vida eterna com Deus. Gosto muito, mas preciso também falar sobre inferno, juízo final. Preciso, porque não está na Bíblia, então eu tenho que ensinar. Com muito temor e tremor eu digo isso, eu não estou preocupado com like, visualização. Claro, quanto mais pessoas assistirem, glória a Deus por isso. Para quê? Aí você já sabe, né? O tríplice objetivo do programa. Os não crentes sejam salvos, os crentes sejam edificados, os desviados voltem para a casa de Deus. Mas o meu interesse não é popularidade, não é aplauso, não é elogio, não é agenda. Eu não estou preocupado com isso. Deus conhece o meu coração. Mas os Ananias geralmente, nas likes, né? nas lives, desculpe, nos podcasts da vida, nas redes sociais, raramente usam a Bíblia, a palavra de Deus. Raramente. Por quê? Eles vão mentir, vão enganar as pessoas. Gente que vai no céu, vai no inferno, e viu fulano, e trouxe um recado de Beltrano, e falou com Elias, e falou com os apóstolos, os patriarcas. Que facilidade é essa das pessoas falarem com as almas dos servos de Deus? Preste atenção, seja sincero. Em outras reuniões, é 7 dias na semana. Em outros lugares aí, outros cultos, outras reuniões, é 7 dias na semana e, detalhe, 2, 3, 4 vezes no dia, só fala de bênção, prosperidade, riqueza, vitória. Venha para cá para parar de sofrer, para ser rico, para ser próspero, para alcançar riqueza, para... Pelo amor de Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus. Não se ensina não lá, não. Não se fala nas doutrinas bíblicas.
na santidade, na santificação, no novo nascimento, na necessidade de salvação. É só dinheiro, 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 milagre, milagre, milagre. Só isso. A palavra se resume a isso. 7 dias na semana, várias vezes no dia. E tem uns aí, até que desce o automóvel, daqui a pouco eu estarei aqui para a palavra de Deus e vai ter milagres. E às vezes os milagres, muitos dos milagres não são autênticos, não são verdadeiros. São falsos milagres. Você sabia disso? Eu digo isso com vergonha, eu digo isso com pesado no meu coração, mas eu vou dizer. Tem pessoas ganhando dinheiro para fingir que estava endemoniado e ficou liberto, para fingir que era paralítico e andou, para fingir que estava doente e ficou curado. Você sabe disso. Então eu deixo aqui um conselho. Não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da Bíblia. Se está querendo assistir a alguma programação, procure uma programação de uma igreja séria, comprometida com Deus, com a sua palavra, com a sua obra. Tenhamos cuidado com os Ananias, os falsos profetas, que estão contradizendo a palavra de Deus, com falsas promessas, com falsas esperanças, mentindo, enganando as pessoas em nome de Deus.